Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai fazer mais um treinamento do curso, mais uma etapa do curso. Já estamos na página 45 de 190 páginas. Então, isso é uma coisa importante, né, de ressaltar. Eu acho que até aqui a gente passou com calma, a gente compreendeu como é que estuda o livro, como é que estuda para a vida, né, sem pressa, né? Eu acho que é agora que o livro começa de verdade, né? Está aqui página 45, que dia é hoje? 12 de fevereiro e já tá voando o ano. Incrível. 2021. Tá legal, cara. Sem enrolação mais. Eu até separei uma parte do meu caderno aqui, porque eu acredito que é agora que começa mesmo a parte técnica, que essa que é a parte que vai... Não que as outras partes não forem importantes, uma coisa muito gradual. A gente acabou de fazer os testes, viu que algumas coisas a gente precisa estudar, outras coisas a gente já sabe, mas ainda não precisa lapidar mais esse conhecimento, tem que saber por que faz, né, e não fazer só intuitivamente. Então, vamos para dentro, cara. Então, a primeira coisa que ele começa a falar aqui, parece que o livro começa aqui, né? Parece que tudo foi um prelúdio, né? Foi para chegar nesse ponto aqui, que é como se fosse o marco zero, né? Mas enfim, vamos nessa. E que no próximo teste eu consiga 100% de aproveitamento, mas principalmente sabendo por que eu estou fazendo o que estou fazendo. Vamos lá. Cavalo contra um peão. Cavalo contra um peão. Cheguei até a escrever aqui que eu quero realmente, que é 3 pontos aqui. Tá legal. Começamos o trabalho suavemente. Uma vez dominados os finais básicos, o primeiro grupo de finais que se deve compreender sem ter nenhuma lacuna são os que enfrentam uma peça contra um peão. Desse grupo, o caso do bispo é trivial, porque basta comprovar se o bispo pode controlar alguma das casas pelas quais passa o peão. Pelo contrário, o caso da torre é o mais complexo. E os casos de cavalo e dama são intermediários. Começamos pelo caso do cavalo. Podemos dizer que este é o capítulo mais fácil do livro. Porém, é tão fundamental como todos os outros. Se conhecemos com precisão uma série de posições chaves nas quais um cavalo se enfrenta a um peão, vamos conseguir 2 objetivos claros. Calcular com rapidez as trocas nas liquidações até um final mais complicado. E 2. Intuir com exatidão outras posições mais complexas, nas quais se produz o mesmo duelo de cavalo contra um peão passado, porém com mais peças no tabuleiro. Isto sem contar com o benefício habitual da confiança, que é o estado oposto à dúvida, que nos permite evitar muitos erros. Caramba. Essa eu vou escrever. A confiança é o estado oposto à dúvida. Só isso.
Vamos lá. Cavalo contra peão na sétima, final 10. Cara, eu vou escrever só o necessário mesmo. Eu já sei que é cavalo contra um peão. Diagrama 3.1. Vou escrever aqui diagrama 3.1. Esqueci de fazer uma coisinha só. Vou apertar aqui o Chess Base, entendeu? Tá vindo já. Porra, demorando pra caramba. Mas eu faria cavalo D1 ali. Mesmo, eu sei que eu já vi a resposta, mas tem que jogar o cavalo na frente, né, da situação. Board. Vou pegar o tabuleiro aqui. Home, já até sei, né? Game, Position Setup. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Nossa, o rei nosso tá muito longe. Tá legal. Então aqui está o nosso exemplo de cavalo contra peão na sétima aqui, né? No caso na segunda, mas tudo bem. Aqui só vai ter o movimento 1. Ou você estoura o peão, ou você fica na frente dele fisicamente, né? Não tem outra, né? Mas tudo bem. Vamos à explicação. Aqui só tem uma, cavalo D1. Essa jogada é única, porém, como vamos ver, também idônea. Uma vez que o cavalo se coloca diante do peão, suas opções de controlá-lo melhoram. Ao poder manobrar pelos dois lados do mesmo. É fácil comprovar que as negras não podem criar problemas. Cavalo C2, vamos lá. Rei C2, cavalo F2. Vamos ver. Então você vai fazer o quê? Cavalo D1. E as negras vão tentar tirar o seu cavalo, né? Rei C2. Aí o que acontece? Cavalo F2 controlando a casa aqui, ó, né? Nada muito genial, né? Porque isso acontece, se fizer, por exemplo, D1 dama, você estoura aqui, e olha só que coisa maravilhosa, empate. Então D1 não é uma coisa aproveitável, né, para ele. O mais fácil é alejar o cavalo do rei. Alejar seria o quê? Ir para longe do cavalo do rei. Contrário, e evitar as moléstias. Porque cavalo é 3, também faz tábuas. Cavalo é 3, também faz tábuas. Deixa eu ver aqui. Ver com esse.
Ah, tá, cavalo é 3. A nova variação. Também mantém ali. E se o rei, por exemplo, vou expulsar na marra, rei D3, aí você faz cavalo D1 de novo. Se ele vem, por exemplo, por aqui, você faz cavalo B2, inclusive cavalo C3 também, mas para efeito de você querer empatar, isso aqui mesmo já serve. Por maneiro, cara. Tô vendo várias formas, né, de você fazer a situação. Lembrando cavalo D1, pan, variante principal, cavalo F2. Rei C3. O rei negro tem que iniciar uma longa caminhada para poder atacar de novo o cavalo. Rei C3, rei A6. Olha que legal, né? Então ele começa aqui, ó. Rei C3, a nova variação, né? Porque o cavalo ele controla essas duas casas aqui, né? Então você vai ter que fazer o negócio, vai ter que correr com a coisa. O cavalo só tem que fazer isso. E agora um outro detalhe muito interessante que você tem que trazer o seu rei para ajudar, né? Rei A6, rei D4, rei B5, vindo para cá, ó, rei A3. Pronto, o cara chegou atacando o cavalo. Qual a única? Cavalo D1, não tem jeito. Cavalo D1 cheque, rei A2. Cavalo D1 cheque, ele vem seco atrás do cavalo. E aqui a gente pode fazer tanto cavalo C3 quanto cavalo B2 que está tranquilo. O importante é não deixar o peão coroar nunca e sempre defender-se, deixar a casa D1 na mira, né? Cavalo B2 exclama aqui, né? E já era. Você vai conseguir trazer o rei sempre, né? Sempre que você não tem nada para fazer nesse tipo de final, você puxa o rei, né? Agora não. E aí ele vai ter que andar tudo de novo, mas aí agora você tem, por exemplo, rei C4 aqui. Em algum momento esse... tablas, né, cara? E a situação, depois de cavalo B2 exclama, a situação da jogada 2 se reproduz pelo lado contrário. São tablas evidentes. Se analisamos essa situação com o peão mais atrás ou nas colunas contíguas do lado, né, é fácil ver que o resultado das manobras são as mesmas. De momento, podemos concluir que se o cavalo logra colocar-se adiante do peão, haverá tablas contra qualquer peão das colunas centrais, que já tenham chegado à sétima fila. Vamos lá. Quando o cavalo se coloca à frente do peão, haverá empate. Contra qualquer peão das 4 colunas centrais. Aunque haya chegado à sétima fila. Mesmo que tenha chegado na sétima fila.
Tá legal. Controlando de lado. Bom, até aqui tudo bem, realmente é um final bem simples, né? E é bem intuitivo também. Então acho que quanto a isso, não vai ter nenhuma situação. As 4 colunas centrais, C, D, E e F. Né? Normalmente, peão de torre e peão de cavalo, né? Eles vão cobrir um pouco mais de dificuldade, né? Mas por enquanto, vamos nos ater a isso aqui, né? Daqui a pouco vem mais coisas aí, a gente não vai querer gastar energia mental à toa. Controlando de lado, vamos lá. De imediato nos deve surgir a dúvida. O que acontece se o cavalo não pode situar-se diante do peão, mas controla a casa de coroação? Cara, eu acho que o rei consegue expulsar ele. Vamos lá, diagrama 3.2. Isso aqui é para eu ficar sabendo mesmo onde é que eu tô e me localizar aqui nas coisas, tá? Então vamos lá. Position Setup. Clear. Deixa eu ver aqui. 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 Aqui e aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Então a gente está aqui. Consegue coroar, mas eu acho que o rei expulsa, tá ligado? Acho que o rei expulsa com força, meu amor. Ou não, né? Vamos ver agora. Vamos ver pro livro. Eu tô aprendendo. Como nos demonstra a análise, nesse caso é preferível, se pode eleger, controlar o peão desde a fila em que está, ou, por dizê-lo de outra forma mais gráfica, controlá-lo de lado, em vez de controlá-lo de trás. Na posição do diagrama, você tem que colocar o cavalo na segunda fila. Porque isso lhe dá acesso a 2 circuitos. Um lhe permite deter e o outro capturar o peão. Ditos circuitos, para este caso, são E2, C3 e A2, ou E2, D4 e B3. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, cavalo E2, cheque, exclama. Ah, tá. Ao invés de você querer vir por detrás, você tem que controlar o peão de lado. Isso quando o cavalo ele não controla a casa C1, por exemplo, que é a casa de coroação. Então você vem de lado aqui, ó. Cavalo E2, cheque, exclama. Olha que doideira, né? Essa é a jogada correta, colocando o cavalo de lado, como vocês podem ver aqui, do peão. Vamos ver o que é a outra alternativa que perde. Cavalo D3, cheque. Tá legal. Essa é a variante principal, esse é o correto. Agora vamos ver errado. Atrás do peão, cavalo D3, cheque, numa new variation, né? Cavalo D3. Então, rei D2 exclama. Rei D2 exclama. E agora você não pode fazer, por exemplo, cavalo C1 aqui nessa posição. Não, não vai fazer isso. E aqui acaba, né? O cavalo é expulso do circuito bom e o peão coroa.
Cavalo C5, último intento. Deixa eu ver aqui. New Variation. Cavalo C5 faz o seguinte. Porque se ele promove agora, você faz cavalo B3 e, né, come a dama dele. Pô, um lance tipo rei D1 aqui já é game over, né? Cavalo C5, último intento, que é um típico erro de cálculo nesse final. Essa jogada nos pode haver feito crer que vamos a conseguir empate, porém a sensação é falsa. Rei C3, deixa eu ver aqui. Pode crer. Rei C3 dominando as duas casas que o cavalo controla. Olha só que doideira, isso mesmo. Se eu faço rei D1, ele ia fazer cavalo B3 e ia soltar. E agora não tem o que ele faça aqui, cara. Se ele fizer cheque, por exemplo, rei B2 aqui, já era. Nossa, essa foi foda. Cavalo C3, rei C3 evitando o truque. Ameaçando a coração do peão e controlando as duas casas boas do cavalo, D3 e B3. Por exemplo, cavalo E4, cheque, rei D3. Cavalo E4, o cara continua. E aí rei D3 aqui, ó. Justamente para não deixar nenhuma casa boa. Pode até dar um chequezinho aqui, né? Tentando vir para cá. Agora já todas as jogadas legais ganham, pero está acabado mais rápido com as patadas do cavalo. Cavalo C5 cheque, rei C4 e o peão coroa. Deixa eu ver. Cavalo C5 cheque, rei C4. Caramba, dominando. Opa, foi mal. Dominando as casas que ele pula. E agora ele também não tem mais cheque. Então você vai empurrar um pouco o cavalo, dominando as casas dele, assim como você domina uma peça. E de repente aqui é praticamente inevitável, né? Fazer C1. Pô, maneira essa técnica é maneira. Então é por isso que você não pode dar cheque atrás do peão, você tem que dar cheque, cavalo E2 cheque. É o jeito correto. Você dá de lado, né? Legal, só a técnica tem que saber. Vamos lá, rei D2. Então ele vai fazer o seguinte, rei D2. Ou ele come o cavalo, ele quer expulsar esse cavalo. Agora, cara, tudo bem. Agora sim pode fazer cavalo D4. E parece que ele vai coroar, mas se ele coroar, você faz cavalo B3 aqui, cheque, e estoura o cavalo pelo peão e salva o dia. Ou pela dama, no caso de C1 dama, né? Acho que vai ser cavalo D4 aqui. Caraca, dá a sensação de que vai escapar, mas não escapa. Incrível, empate. Que bonito, né? Rei D2, permite o empate imediato, porém rei D1 permite o cavalo transladar-se à casa ideal de controle pelo outro lado. A2 nesse caso. E as outras jogadas de rei não se lhe molestam. Não enche o saco do cavalo. Então vamos lá, peraí. É a variante principal? Não. Ele está dizendo o seguinte, rei D1 no caso, né? Eu vou voltar a essa, vou jogar aqui rei D1, atacando o cavalo com basicamente o mesmo intento. New Variation. Não, é a nova variação. Hello, motor.
Caixa, não sei se cavalo C3. Cavalo C3 exclama. Cheque. Ah, é porque você vai fazer A2 aqui e você vai manter a segurança total aqui. Ai, caraca. Cavalo C3, rei D2. Cavalo A2 aqui, você mantém a proteção lateral, né? Caramba, e empata, velho. Incrível, né? O cara é doido pra fazer dama e é geometricamente impossível, né? Eu não vou nem dizer matemática porque não houve cálculo, mas você tem que sabendo a regra, sabendo a técnica, o cara não promove nunca. Ele vai ter que dar um maior voltão para poder tentar encher o saco do cavalo. Você simplesmente tem o lance cavalo C1 aqui e agora você está dominando já a casa, né? Isso aqui obviamente nunca vai ser uma vitória, tá? Mas de qualquer forma é muito bonito, né? Então a técnica correta é essa. Pô, maneiro, maneiro mesmo. D2, A2 e pronto. Não faz mais nada aqui. Na variante principal, deixa eu só ver aqui como é que tá. Vou voltar no tabuleiro. Pô, cavalo é 2, cheque. Foi rei D2, essa variante principal. Rei D2, isso mesmo. E aí, como eu já tinha intuído antes, né? Cavalo D4. Você joga o cavalo para longe. Se coroar peão, você tem cavalo C3 duplo aqui. E, cara, não vou nem fazer de 1+1 isso, né? E não tem jeito. Se ele vier tentar atacar, se ele vier de D3, estoura logo. Se ele vier de C3, cavalo é 2 e você mantém aqui, pode fazer forçar uma repetição de lance. Geometricamente, esses 4 peões centrais, né, na casa C, né, ou aqui também, né, conforme for, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, o cavalo consegue segurar, né, se tiver na frente e tal, se ele tiver... a ideia é colocar o cavalo em C1, mas se não puder, você tenta dominar C1 através das casas, por exemplo, A2 e E2 aqui, entendeu? Que aí o cavalo vai ter muito contra-jogo aqui para fazer e por aí vai. Caraca, muito show, cara, muito show. Não é que eu tô começando a gostar de final mesmo, essa porra? Hello, Moto. Então lá, cavalo D4. C1 dama. Termina com exemplo. E agora, cavalo B3 cheque. E tablas, né? Não precisa nem fazer mais nada. Então, conclusão. Contra qualquer peão das colunas centrais, das 4 colunas centrais, na sétima. 1. Se o cavalo pode situar-se adiante, é tablas. Se não pode situar-se diante, então deve controlar a casa de coroação de lado e é tablas. A gente já conhece muito bem esse de lado, é o pulo do gato mesmo. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Se não pode situar-se adiante e não pode controlar a casa de coroação de lado, desde a mesma fila do peão, então o peão coroará. Então são 3 coisas muito simples, muito óbvias, e assim, eu vou levar tão a sério isso que eu vou fragmentar o conceito. Ao invés de fazer um vídeo muito grande e tal, vou fazer vários vídeos menores, explicando assim, nem que já tem meia hora, né? Já é um vídeo relativamente grande. Mas na verdade não existe essa coisa de vídeo grande e vídeo pequeno. Por exemplo, esse é o conteúdo mais fácil. Então eu vou terminar nele, vou escrever as conclusões aqui quando eu finalizar esse vídeo, para esse vídeo não ficar tão grande. E assim, cada conceito é como se eu estivesse quebrando o livro
em poucos pedaços e engolindo um pouco todos os dias. Talvez eu demore um pouco mais de tempo, mas eu vou poder estudar e trabalhar e fazer outras coisas, e cada conceito eu vou ter tempo de maturar, entendeu? Acho que isso é uma coisa boa para mim. E principalmente toda conclusão eu vou ler antes, tipo assim, eu vou fazer igual em alguns seriados da década de 90, que era assim, no capítulo anterior, aí tipo assim, dava um breve resumo do que aconteceu no capítulo anterior, e aí depois, propriamente dito, entrava no capítulo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dizer assim, no capítulo anterior, cavalo contra um peão. Aí vou ler isso aqui, né? Porque eu estou fazendo tudo na hora, cara, não tem jeito. E aí depois a gente entra no próximo conceito, que é o seguinte. O peão de cavalo. Vai ter o peão de cavalo e o peão de torre. Essa é a técnica para você defender os 4 peões centrais. E se ele colocou isso aqui, significa que isso é muito importante mais lá na frente, entendeu? Porque é como se você estivesse construindo um prédio. Não dá para você construir o 10º andar. Você tem que colocar primeiro, né, cimento, fazer uma base forte, e aí você constrói o primeiro andar, o segundo andar. Então esse eu acho que é o primeiro andar do livro que a gente está construindo aqui. Inclusive ele falou, cara, esse é um andar mais fácil, porque a cada andar, né, você vai ter que, né, transportar cimento para cima, transportar material e pessoal para cima, quer dizer, eu acho que é isso e mais alguma coisa, é isso e mais alguma coisa. Vai complicando-se um pouco mais. Então, é uma regra muito fácil de entender e a gente está aprendendo cada vez mais a como usar a geometria do tabuleiro, né? É incrível. Para mim, o lance mais bonito foi esse lance aqui, ó. Que você faz, por exemplo, cavalo é 2 cheque, ele vem com rei D2, você faz cavalo D4 e está ganho. Esse é um lance bem antinatural, só quem conhece a técnica realmente vai entender, entendeu? E você não precisa nem do rei, né? Claro que o rei, assim, seria importante se ele pudesse vir mais para perto. Mas aqui está defendido, cara. Você já sabe e você tem muita confiança. Realmente ele fala, quando você conhece o final, você tem muita confiança de que vai dar certo, entendeu? Qualquer coisa que ele faça aqui, você vai ficar manobrando entre as casas A2 e E2 e tá tudo certinho. Eu vou escrever aqui o resumo no meu caderno, e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos, com muita calma, com muita tranquilidade, realmente cimentando o conhecimento na cabeça de uma forma simples, objetiva e didática, né? Então tá tudo aqui preto no banco, tabuleiro, tudo certinho. E eu me despeço de vocês na página 46, né? 45, eu vou colocar aqui o 46. E pouco a pouco a gente vai crescendo em inteligência e sabedoria e aprimorando também a técnica do xadrez, né? Então valeu, muito obrigado e fui!